Queridos filhos e filhas, é com alegria que nós estamos aqui no Fé em Debate. É uma alegria imensa poder falar com você. Minha saudação a todos os que estão nos acompanhando, você que me acompanha. Nós vamos falar sobre o melhor de mim. Uma especialista no assunto que vem falar conosco, que tem contribuído para a obra Evangelizar é Preciso. Seja bem-vinda, Carol Tormena, Master Coach e colaboradora da obra Evangelizar é Preciso. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer, uma satisfação estar aqui, padre. Carol Tormena, então vamos lá. Nós vamos fazer assim. Qual que é o tema, padre? O tema é a tua participação falando sobre o melhor de mim. E eu quero começar com essa reflexão. Deus quer o melhor de mim. O que Deus quer de mim? Você já se fez essa pergunta? E eu queria lembrar uma passagem de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Põe teu coração naquilo que faz. Olha a frase, me mostra o caminho, Senhor. O que eu faço para te encontrar? E quando eu te encontrar, certamente me encontrarei. Deus quer o melhor de mim. Carol, como nós podemos entender o melhor de mim? Como começar a responder como provocar esse assunto? Como você olhar e ver se aquilo que você está vivendo ainda não é o melhor? Quais são os sintomas dessa inquietação? Sintomas, isso é uma boa colocação, padre. Pois não. Um sintoma que hoje é muito comum é a tal da ansiedade. Por exemplo, ansiedade, depressão. Isso começa, parece que não, mas começa pequeno. Às vezes começa com uma insatisfaçãozinha aqui. Às vezes começa com pequenas tristezas ao longo do dia, ao longo da semana. E o quanto eu tenho olhado para esses pequenos obstáculos que me aparecem no dia a dia e quanto eu tenho me questionado como pessoa, qual o meu papel em cima disso, qual a minha responsabilidade em cima disso. Será que eu sou o tipo de pessoa que olho para tudo que está ao meu redor e me sinto uma vítima do mundo? E eu olho e falo, puxa, eu acho que eu não tenho o melhor emprego que eu gostaria, ou a melhor família, ou a melhor situação familiar. Deixa eu compreender. Nós estamos falando, às vezes, de pessoas que estão até bem-sucedidas. Economicamente, conquistaram um posto até invejável para os outros, está ganhando bem, está num bom emprego, e de repente, nós estamos falando de sintomas. Como que você está dizendo que existem certos elementos que dá para perceber se essa pessoa não está feliz? Então, pequenas tristezas, elementos que começam a inquietar, fazer mal, momentos de depressão, ansiedade. Mas isso não é corriqueiro? Como é que ela percebe que isso denota uma insatisfação? Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma rotina. Tá. E eu simplesmente não percebo o tempo passar. Vamos supor, eu acordo, trabalho, daqui a pouco eu fico ansiosamente esperando o fim de semana. Porque o fim de semana é o momento que eu tenho e que eu acho que é o ápice. Quer dizer, eu fiquei 5 dias na semana fazendo trabalho, fazendo outras coisas que eu não estava a fim de fazer, ou que eu não estava me entregando, dando o melhor de mim. Certo. E eu fico aguardando esse fim de semana. O quanto que hoje as pessoas estão vivendo à espera de um fim de semana para ser feliz? Entendi. Muito bem. Eu tô com a Márcia na linha. Tá. Você fala da onde, querida? De Brasília. Brasília. Fala, minha querida. Eu primeiramente estou emocionada por falar com o senhor. É um prazer, estamos em casa. Você fala de Brasília ali, né? Foi um presente para mim falar com o senhor hoje. Então, padre,
O que eu posso fazer que é o de melhor, frente ao outro, meu melhor. O questionamento é esse. Vamos devagar. Vai lá. Formule melhor. Respira. Respirar, porque eu tô super hiper-mega, né? Eu sei, eu também. Você viu que no programa hoje eu pigarriei, é assim. O programa ao vivo é assim, minha filha, vai lá. A única que tá sem tremedeira aqui é a Carol, vai lá. A Carol tá bem, né? Então, como eu percebo no outro que eu realmente, eu vou dar o meu melhor para o outro, eu vou fazer uma ação para o outro, né? Eu estou em busca de levar o melhor para o outro. Mas nesse levar, nesse doar, né? Nesse amar o outro, na minha percepção, ao sair dessa ação, ou então, né, ao deixar o meu abraço, meu carinho, ou a ação concreta, eu saio engrandecida, né? Eu saio muito bem, eu saio elevada, né? O meu bem-estar é imenso. Certo. Aí, às vezes, eu me questiono, eu dei o meu melhor para ele, eu tirei dele para mim, entendeu? Entendi. E, Carol, por favor. Olha só, me veio uma palavra na minha mente: empatia. Muitas vezes a gente pensa que a empatia é algo que eu faço pelo outro, como se se eu tenho que me colocar no lugar do outro, é como se eu fizesse para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Certo. Mas existe uma regra que ela vai além da regra de ouro. De nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ver se alguém lembra o que é. Não faça aos outros aquilo que não quer que façam a você. Essa é a regra de ouro de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Grava aí, meu filho, você é católico, você não é outra coisa não, vai lá. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu preciso dar a ele aquilo que ele quer receber. Certo. Não aquilo que eu quero, porque existem muitas diferenças entre as pessoas. Claro, é mais fácil eu olhar para o outro e eu pensar como que eu me coloco no lugar dele. Se eu tivesse na pele dele, eu gostaria que me fizessem isso. Mas não é só isso, é estar na pele dele sendo ele, tendo a idade que ele tem, vivendo na família em que ele vive. Entendi. Essa é a percepção. Então, Márcia. Oi? E você entendeu o que ela está dizendo? Ela está dizendo que um dos elementos para você ver se realmente você está dando o melhor para o outro é você levar em consideração, como disse a Carol, a idade que tem, a necessidade que a pessoa tem. Mais algum elemento? O ambiente em que ela vive, como se ela realmente estivesse na pele daquela pessoa, nas condições dela. Isso. Só que, Márcia, naturalmente, filha, a pergunta tua é pertinente, mas ao mesmo tempo, claro, se você faz o bem para essa pessoa, claro que você vai sair engrandecida, usando a tua palavra, satisfeita, porque o bem gera o bem. Não é isso, Carol? Lei da ação e reação. Se escutou, Márcia? Escutei, sim, pai. Então não tenha receio dessa satisfação, mas pode acontecer que tem momentos que você faça o bem e naquele momento o bem te custou. E você pode ter um sentimento ruim, mas você fez o bem. Sim. Tá bom? Tá bom, padre. Muito obrigada pelo presente de aniversário e por passado e falar com o Senhor. Deus abençoe, querida. Felicidades. Gente, nós continuamos aqui. Obrigado, Márcia, por ter ligado. Carol, você estava falando sobre a rotina. E até nós estávamos em off conversando sobre a semana. Como é que você distinguiu muito bem? Eu distingui assim, já percebi que muitas pessoas chegam na sexta, elas estão felizes, né? Estão saindo pro fim de semana felizes. Nossa, como se a vida fosse recomeçar ali naquele fim de semana. E no final de semana, no domingo já, elas já estão depressivas, tristes, desoladas, porque vai recomeçar uma semana. Quando chega aquele barulhinho do Fantástico, né? Isso. Dá uma coisa ruim. Mas espera aí, isso denota que tem alguma coisa errada na semana. Claro, porque imagina, você passa 5 dias da sua semana fazendo algo que está incoerente com aquilo que você quer, no mínimo incoerente. Porque senão você ia estar feliz, satisfeito, empolgado para ir começar essa semana. Nisso, o trabalho, por isso, dentro da própria teologia da igreja, o trabalho, ele edifica.
trabalho, no seu ponto de vista, ele é importante para esse chegar nesse melhor de si mesmo? Sim, para mim ele é um dos pilares. Eu costumo dizer que só o trabalho enobrece o homem, né? Porque o trabalho, claro, ele não pode ser só um trabalho, tem que ter algo a mais ali. Eu tenho que me identificar com os valores daquilo que eu estou fazendo, eu tenho que ver que valor eu estou contribuindo, mas a minha contribuição é o meu servir para o outro, para a sociedade, para a empresa que eu estou, e por isso a importância de entender valores da empresa, missão, e me identificar com essa missão. Eu estou com uma pergunta aqui. A Janaína fez uma pergunta. Para mim e para você, na verdade, Carol. Hoje você é a nossa convidada. Eu estou muito bem sucedida na minha empresa. Ganho muito bem e cheguei no ápice. Porém, me sinto infeliz. Como avaliar se devo ou não deixar esse emprego? Janaína, olha só. É uma pergunta que você vai ter que se questionar em muitos âmbitos. Então vamos lá. Não é uma pergunta de sim, deixe ou não, não deixe. Tá. Mas o que é importante observar? Primeiro, eu falei da questão da missão, certo? Certo. A missão, ela está muito além de um salário e de um cargo. Certo. A missão, ela existe quando a pessoa, de fato, sente que ela está sendo relevante. Na vida dos outros, da empresa? Na vida dos outros, na vida dela. A relevância, ela tem que ser saudável. Tem que fazer bem para a pessoa, tem que fazer bem para o outro e tem que fazer bem para algo maior. Tá. Que pode ser uma missão maior que ela, pode ser um propósito, pode ser Deus, mas certo. Tem que ser algo maior também. Então, primeiro ponto, olhar a missão que ela está exercendo naquele trabalho. Exatamente. Segundo, olhar os valores dela, os próprios valores. Será que o que ela valoriza, ela está atendendo aquela empresa? Tá. Os valores dela, você fala do ponto de vista humano, de fé? Humano, de fé, tudo. Se naquela empresa os valores delas estão sendo colocados em xeque, ou ela está tendo que abrir a mão, deve ser levado em consideração? Com certeza. Temos gente na linha. Mas eu só gostaria de pedir licença para quem está na linha, para poder continuar. A pergunta da Janaína, ela é bem sucedida, ela está super bem no emprego, ganha bem pelo que ela diz, mas ela quer saber, não está feliz. A Carol já deu dois pontos. Primeiro, sobre a missão. E paramos na questão dos valores. Poderia, Carol, por favor, Carol Tormena, explicar um pouquinho mais sobre esses valores? Sim. O que acontece, padre, é o seguinte. Cada um de nós tem um desejo dentro de nós. Esse desejo, muitas vezes, ele pode ser ignorado. Ele é como se fosse um diamante bruto. As pessoas olham, só vem uma pedra. Se dessem a devida atenção, aquilo viraria uma pedra preciosa. Muitas vezes, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido no caso da Janaína. Ela buscava um posicionamento dentro da empresa, buscava talvez um salário melhor, o dinheiro, e isso pode ser importante para ela, porém, pode ter algo que ela deseja mais que não esteja sendo satisfeito. E pode ser algo simples, pode ser um ser ouvida dentro da empresa. Será que ela se sente ouvida e valorizada realmente? Pode ser que ela busque algo, uma paz interior. Será que qual é o preço que ela está pagando por estar nesse cargo? Eu não sei dizer porque eu não sei exatamente a situação dela. Mas pode ocorrer. Será que ela está pagando um preço alto e isso está prejudicando um valor dela, por exemplo, saúde? Por exemplo, filhos, se ela tiver filhos, família? Será que ela está abrindo mão de algo que é muito importante? São perguntas para ela responder para si mesma. Bom, Janaína, tá aí. E eu digo para você, agora faço eu a pergunta. Carol Tormena, vale a pena, você acha que a pessoa, não importa a idade, se ela chegar num estado de insatisfação e de consciência, vale a pena ela dar uma guinada na vida? Com certeza, eu sou totalmente a favor disso. Eu não olho para a idade nesse ponto, porque não importa quanto tempo você levou para acordar. Você pode mudar o mundo em pouco tempo, se você estiver disposto a isso. Mudar a si mesmo. Olha aí, gente, toca o sino, sacristão! Eu estou com a Maria Creuza. Maria Creuza, que a paz do Senhor esteja com... Cleusa, que a paz do Senhor esteja com você. Com você também, padre, tudo bem? Tudo bem, filha. Da onde você fala?
Eu sou de São Paulo, é Maria Creuza. Ah, é que colocaram Cleusa. Eu achei que... Então, tudo bem. Vai lá, Maria Creuza, minha querida. Tudo bem? Que a paz de Jesus esteja com você. Qual sua pergunta, meu anjo? Padre, é o seguinte. Eu queria saber como entender o que Deus quer de mim quando eu estou falando pela parte, a parte profissional, que é a base, né? Quando a gente sempre está empreendendo e com isso você beneficia pessoas junto com você, né? Leva junto com você. Quando a coisa está funcionando, geralmente você é descartada como simplesmente um bagaço de laranja, qualquer coisa. As pessoas te usam tirando tudo aquilo que você pode dar a elas. A partir do momento que elas se beneficiam daquilo que você pode dar a elas te descartam como se ela fosse a dona do negócio, entendeu? Entendi, filha. Aí eu fico perguntando, insistir, desistir, perdoar, tudo isso é fácil. Mas o que Deus quer de mim? Como entender isso? Você está se achando usada, Maria Cleusa. Sempre fui muito usada, padre. Sempre muito usada profissionalmente. A vida inteira eu sempre me doei muito. E fui muito humilhada, sacrificada. Carol, por favor. Tem alguma luz para a compreensão? Padre, eu sempre puxo a... Vou dar uma puxada aqui, né? Uma pergunta a se fazer, eu escutei a Maria Creuza dizendo que ela sempre se sentiu usada. Isso é algo que acontece hoje nessa situação ou é algo que ela aprendeu para a vida dela? Porque muitas vezes nós repetimos alguns padrões e isso, a gente não quer fazer isso de jeito nenhum, a gente não escolhe fazer isso. Sim. Mas às vezes eu aprendi isso durante a minha vida toda e é o que eu acabo vivendo. Se for o caso, a tomada da consciência, ela disse, devo perdoar, devo continuar, devo... Deve. Claro, perdão faz parte do... A primeira coisa é saber, poxa, eu tenho uma dificuldade aqui. Eu percebi que, de uma forma ou de outra, isso sempre aconteceu comigo. Certo. E daí trazer o que eu posso fazer de diferente, porque eu não vou conseguir mudar o outro. Tá. Mas eu consigo mudar a mim mesmo. Então, o que eu posso fazer diferente para que essa situação mude? Então, uma coisa é perdoar, outra coisa seria persistir no erro. No caso, ela parece-me que mesmo com a consciência, ela não está mais na linha, ela se deixou ser usada também. Não que ela queria ter sido usada, mas de uma forma inconsciente, ela permitiu que isso acontecesse. Certo. Então, a questão é olhar para as pessoas que ela convive. Será que as pessoas que ela atrai são as pessoas que levam ela para cima ou será que são pessoas que puxam ela para baixo? Porque ela pode escolher, sim, as pessoas com quem ela quer conviver. Se ela está empreendendo, quem são as pessoas que ela está pondo perto dela para crescer junto com ela? Certo. Então, ser um pouco mais seletivo nas pessoas que se aproximam. Exatamente. Maria Cleusa está na linha? Não. Então, fazer a escolha. Tem mais alguma pista para ela? Perdoar sempre porque é um mandamento de Nosso Senhor. Mas você pode, a partir da Carol Tormena, ser um pouco seletiva nas pessoas que você traz para perto de você. E filha, agora digo como padre, você pode romper essa prática. Se você se sentiu usada, por mais que você ame, tem que deixar a pessoa caminhar sozinha. Veio a seguinte pergunta, a Iris, de Fortaleza. Eu vivo procurando feedback. Sinto necessidade. Como não me importar tanto com a opinião dos outros? Iris, de Fortaleza. Deixa eu comentar a questão do feedback. Gente, para feedback, para quem não entende, gente, é saber a opinião, viu? Porque eles usam essas palavras em inglês aí, o nosso povo não entende. Me dê um feedback, vamos passar um feedback aqui, quer dizer, qual a sua opinião sobre, não é isso? Uma avaliação. Isso. O feedback nada mais é do que eu querer saber o que o outro está achando de mim. Sim. Imagina certo? Se eu fosse perguntar depois de cada... Que é um perigo, né, gente? Que você vive atrás de aplausos. Também tem esse um outro perigo. Tem. Esse era o questionamento que eu ia colocar.
Quando, Iris, você fala assim, eu vivo procurando feedback, ou seja, eu quero saber a opinião dos outros. Tem dois lados que você pode olhar para entender o porquê desse feedback. Uma é, eu me importo com o que os outros pensam a respeito de mim, ou eu quero ouvir porque eu quero melhorar algo? Entendi. Porque você pode ser escravo também da opinião dos outros, né? Pode sim. Como a gente pode se blindar? Como lidar com crítica? É a pergunta que eu quero fazer para você. Te respondo. Nós estamos falando, e aqui a pergunta da Iris é sobre a questão do feedback. É como lidar com a crítica. Sim. Então, olha só. E isso vai responder muito bem à pergunta da Iris, né? Porque está ligado com a opinião dos outros. A crítica, na maioria dos casos, ela é vista como algo negativo. Sim. Porque se fosse positivo, a gente não se importaria. Tá. Né? Mas olha como que eu gosto de ver a crítica. Se eu me conheço bem e eu recebo uma crítica, então, quando eu olhar para aquela crítica, se eu me conheço, eu vou falar assim, eu já sabia disso e eu já estou trabalhando nisso, se for o caso ou não. Certo. Se aquilo não servir para mim, eu simplesmente ignoro. Mas o importante é olhar para aquele feedback negativo, para aquela crítica, com humildade. Gente, olha os detalhes. Desculpa interromper, Carol, mas eu acho que é importante. Não é assim, não estou aberto a críticas. Isso não é uma postura interessante. Uma postura de quem quer amadurecer é: veio a crítica, ela colocou uma palavra, olhar com humildade. Primeiro passo, você sabe que eu sou didático. Disse a Carol, se você escutou a crítica, você reconhecer. Isso eu já tenho, admito, mas estou trabalhando, é isso? Isso. Já tenho. Se eu tenho, nossa, que bom que eu já sabia. Se eu não sabia, que bom que essa pessoa está me falando. Tá. Por isso a humildade. Certo. E se não se aplica a mim? Ah, não, isso aqui, por algum motivo, essa pessoa acha que eu sou desse jeito. Eu ainda posso me questionar por que ela acha isso, o que eu estou transmitindo com a minha comunicação corporal, verbal, não verbal. Um outro passo. Entendi. Mas de qualquer jeito eu preciso ser grato, humilde para escutar e grato por aquela pessoa estar falando o ponto de vista dela, porque ela está abrindo os meus olhos para algo que eu poderia demorar muito a ver ou talvez nunca ver. Amém! Cássia, da onde você fala, Cássia? Eu falo de Campinas. Campinas, meu abraço. Pois não, Cássia, de Campinas, estado de São Paulo. Então, padre, é o seguinte, eu gostaria de uma orientação da Carol desse jeito. Fazem 20 anos que eu estou nessa empresa, não é uma empresa grande, é uma empresa pequena que trabalha com vendas. E eu sempre fui muito dedicada em todos os empregos pelo que eu passei. E fazem 20 anos que eu estou lá, hoje eu estou aposentada, tudo, mas fui muito escrava desse emprego. Porque é um emprego que não te dá muita possibilidade de vida social, nada, mas eu acabei abrindo mão, porque eu gostava do que eu fazia, gosto do que eu faço, hoje eu tenho um cargo de chefia, né? Mas eu não sou reconhecida, padre, não sou reconhecida financeiramente, não, às vezes não posso nem dar minha abertura, quando você vê que tem alguma coisa que as coisas não andam bem, você quer falar, quer melhorar, eles não ouvem. Então eu me sinto assim muito entristecida e eu me sinto vazio hoje, depois de 20 anos, um vazio que eu vejo que eu estou lá agora hoje num cargo de chefia, porque a chefia saiu, né? Então automaticamente eu fui para esse cargo porque eu era a segunda mais velha do setor. Certo. Eu vejo que eu não estou feliz, padre, eu não estou nada feliz. E eu me sinto assim frustrada, porque eu olho para trás e vejo que em 20 anos minha vida passou, sempre me dedicando mais ao trabalho do que junto com a minha família, em alguns assuntos, em alguns passeios, em algumas reuniões familiares que eu nunca poderia estar indo, porque não permitiam pelo meu cargo, né, e pela minha situação também, né? Certo. E eu não sei, eu fico assim às vezes pensando, o que será que ainda eu posso esperar disso daí? Porque hoje você fala assim, olha, não está indo bem, as coisas estão difíceis, a crise está feia, não está vendendo, precisaria fazer isso, precisaria melhorar aquilo. Ah, não dá. Ah, agora não posso. Então eu fico de pés e mãos atados, vendo como se fosse a coisa indo embora, você entendeu? Cássia, então obrigado pela sua partilha,
que veio confirmar, tá me ouvindo? Sim. Que veio colocar muitos elementos daquilo que a gente estava falando. Então você enxerga que a tua vida profissional foi assim. E a sua pergunta hoje que você gostaria de fazer, desculpe de eu ajudar você a formular o que te incomoda. Sim. Qual é a tua pergunta hoje? A minha pergunta é o que eu posso fazer para melhorar ou para fazer com que eu me dê uma alavanca, dê uma autoestima para mim continuar em frente. Tá certo. Desculpa, é que... Não, mas foi bom, padre. Às vezes a gente não consegue formular uma pergunta assim. Tá bom, desculpa, é que meu lado professoral é muito forte, viu? Carol, por favor. Cássia, uma coisa que é importante você observar em você é se esse teu desejo de crescimento financeiro, pelo que eu entendi, é algo que é um desejo seu mesmo, ou se é algo que você tem porque isso é muito falado hoje em dia, ou porque alguém está melhor e você se compara. Porque nem sempre a tua satisfação profissional vai vir do financeiro. Ela pode sim vir, mas pode ser que estejam faltando outros elementos que dariam essa satisfação que você procura. E por isso é importante você olhar e ver exatamente o que você quer. Se você chegar à conclusão que realmente é um valor financeiro, você tem clareza de quanto que é que te falta e que seria um resultado satisfatório para você? Porque isso, se não tiver muito claro para você, você não vai conseguir transmitir isso para quem quer que seja dentro da empresa. E outra, isso vai te dar uma referência. Se isso que você está sonhando realmente é um sonho que está distante, que nessa empresa é impossível de alcançar esse teto, ou se é algo que dá para você construir. Claro, você já construiu aí 20 anos. Nesses 20 anos, você criou uma imagem, você criou uma fidelização com a empresa que eles podem também olhar para você e falar, ela não vai mais sair. E essa é uma pergunta que você tem que responder para você. Porque, Cássia. Oi. Cássia, parece-me que o problema financeiro não é o que toca você, é o não reconhecimento, e você hoje está de mãos atadas de ver erros dentro da própria empresa e não ser reconhecida. Apesar de tantos anos de emprego, você vê que o caminho que eles estão tomando é errado e eles não dão valor à sua voz. Parece-me que é essa a questão, não é? Também é, padre. Também é bem isso. A gente enxerga certas coisas que eles não estão lá dentro, eles não vêm dentro da igreja, porque eles são de outra cidade. Mas eu vejo, porque eu estou lá vivenciando isso no dia a dia. Entendi. Percebe, Cássia, como que pode ter algo muito além do financeiro? Então, é entender mesmo, você questionar o que é importante para você ali dentro. Talvez você esteja pensando que é o lado financeiro, e pode até ser que seja, mas e se não for o valor número 1 para você? Você tem que pesar, filha, também 20 anos, pensar na aposentadoria, pensar em muitos aspectos, porque no fundo você já abriu mão 20 anos, como você disse, deixou de lado a família e foi para... Será que é hora de desistir? Tem que pesar. Realmente aqui a gente tem que colocar na balança todos os elementos. E aí a Jéssica Moreira, ela diz aqui, padre, é pecado a gente parar de conversar com pessoas que sempre nos fazem mal, nos mentem, e pois eu sei que sempre faço a minha parte, passo em cima dos problemas, essas pessoas continuam errando, mentindo. Bom, filha, eu compreendo a sua partilha, e eu me perdoe, Jéssica, de conferir com o Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu vou reformular e faço a pergunta a Carol. Existem pessoas que nos fazem mal. Perdoar aqui não é uma questão de opção, é uma obrigação, é um mandamento, Jéssica. Perdoar sempre. Mas, Carol, se a gente perdoa, mas ela nos faz mal, ela mente, ela continua mentindo e continua maquinando contra. Como agir? Padre, olha só, o perdão, ele é mais uma cura para a pessoa que está decidindo perdoar do que para o outro. Então, assim, quando eu perdoo, não significa que eu vou virar amigo do outro. Certo, gente, atenção, isso é muito importante. É um processo de cura, é um processo que vai me curar sim e que vai causar bem, porém, não significa que eu tenho que ter laços e ser melhores amigos. Muitas vezes, eu vou precisar desatar laços mesmo. Se a pessoa me faz mal,
É um respeito comigo mesma manter esse distanciamento. Você está escutando, gente? Isso é libertador. A pessoa não se obrigue a ficar com amizades que estão te fazendo mal, com relacionamentos que estão te fazendo mal. Gente, eu não estou falando de casamento que você jurou fidelidade no amor, na tristeza, na alegria. Isso é diferente. Não coloca tudo no mesmo saco de farinha. Nós estamos falando de outros tipos de relacionamento. Exatamente. E, inclusive, isso é algo que quem tem sabedoria consegue fazer. Isso é um desenvolvimento da sabedoria, porque nós somos influenciados pelas pessoas com quem convivemos. Até por pessoas com quem não convivemos, somos influenciados. Então, se eu sei que aquela pessoa está me fazendo mal, que ela, de alguma forma, me influencia negativamente, não tem por que eu ter laços com essa pessoa. O que eu quero pra mim? Como que eu vou conseguir sozinha desenvolver o melhor de mim, sendo que eu tô recebendo energia, influência, palavras dessa outra pessoa? Isso também influencia. Agora, eu tenho uma pergunta e eu vejo as pessoas infelizes. Existe a preguiça. Como lutar contra essa preguiça? Eu estou instalado, não quero mexer. Não quero mexer porque dá trabalho. Mudar dá trabalho mesmo? Mudar dá trabalho. Olha só, um dia eu fui fazer lá em casa uma arrumação nos meus guarda-roupas lá em casa, meu das crianças. E no momento que eu estava fazendo isso, eu percebi, nossa, eu quero deixar tudo arrumado, mas para que isso aconteça, eu tive que desmontar tudo e ficou um caos. E daí isso fez muito sentido para mim. Eu falei, é por isso que quando a gente vai mudar, geralmente machuca, geralmente a gente se perde mais, a gente se desorganiza mesmo, porque para eu conseguir chegar do outro lado e me estruturar, eu preciso mexer em coisas que antes estavam arrumadas, vamos dizer, estavam confortáveis lá, de um jeito que eu não queria. Então eu preciso tirar, bagunçar, para daí reorganizar e deixar tudo perfeito. Uma pessoa que ela, nesse momento, não importa a idade dela, ela percebe indícios de uma infelicidade, ela está com preguiça, ou mesmo está com medo. Como lidar com esse medo do novo? Hoje nós vivemos uma necessidade de se reinventar. E o medo, sempre eu escuto isso, eu tenho medo. O medo é paralisador, muitas vezes. Simplesmente a gente não pode se deixar levar pelo medo. Algumas pessoas usam medo para ir para frente, para se mover. Mas como impulsionador. Exatamente, mas outras se paralisam. É melhor que você se mova. Certo. Que você haja, mesmo que erre. Muitas pessoas às vezes têm o medo de errar, de simplesmente falhar, ser criticada. A gente não pode se importar tanto com isso. Uma pessoa pode ficar cobrando de si sempre o 100%? Pode, e acontece muito. E quanto mais eu me cobrar, essa pressão vai me fazer mal. Mais do que... Gente, você tá vendo? Pode, mas vai fazer mal. Se você não se dá o direito de errar, você... presta atenção no que você está dizendo. Perfeccionistas como eu. Sim, perfeccionistas. Então, não é bom ficar sempre se cobrando. A pessoa tem que admitir, às vezes, cometer erros? Sempre, porque assim, por mais que eu esteja buscando dar o meu melhor e sempre melhorar, eu vou cometer erros, nós não somos perfeitos. Gente, estamos chegando ao final. Carol, muito obrigado. Carol Tormena. Eu que agradeço. E nós, gente, vamos retomar o nosso Fé em Debate e será um prazer ter você. Continue participando. Obra Evangelizar sempre à disposição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso!